Momento do Discipulado. Eu quero falar no discipulado de Esther, relatada na Bíblia, que veio a ser rainha. O nome dela era Hadassa, Esther, certamente lá em persa. Na verdade, o nome em persa seria diferente. E veio transliterando, talvez para o grego e depois para o latim, para o português, veio da Esther, era em hebraico Hadassa. E ela era uma cativa, os pais morreram, não sabemos se morreram lá no ataque a Jerusalém ou se morreram já no cativeiro. De qualquer forma, ela era órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo, o Mordecai. E também fica um pouco em dúvida se era tio ou primo. De qualquer forma, mesmo o primo, ele era mais velho que ela. E a criou e a discipulou. Importante não é só criar, ver a pessoa crescer dando comida, casa e comida. É educando, ensinando, orientando no caminho do Senhor. E a Esther era uma menina muito obediente. Cresceu, se tornou uma moça muito bonita. Por causa disso, Deus usou a Esther para passar naquele concurso maluco, um concurso de beleza maluco, que o rei Assuero, na história, talvez equivalha ao Xerxes I. E a Esther, então, foi, por causa da sua beleza, levada entre as candidatas e Deus operou no sentido de que ela tinha mais algo além de beleza física e sexo. Ela tinha mais para dar, a cabeça dela tinha conteúdo, ela tinha sinceridade, era simples no vestir. Muitas mulheres pensam que se emperequetarem toda, muita pintura, muito adereço, tudo isso vai fazer ficar mais bonita. E às vezes não. Homens há que gostam de ver a mulher mais simples, eu, por exemplo, mas muitos gostam de ver a mulher mais simples. E as outras se emperequetavam todas, mas a Esther só levou o que era obrigatório levar. E naquela simplicidade, simpatia e tendo conteúdo, ela agradou o rei, além de ter corpo, beleza e sexo, que também ajudaram muito naquela escolha. Foi escolhida a rainha, mas quando ela estava se acomodando e o rei estava já a deixando de lado, nenhum rei naquela época tinha uma mulher só. Em geral, os reis tinham haréns, mas ela era a oficial. E o rei já estava deixando ela de lado quando Deus providenciou circunstâncias para que ela tivesse que ir ao rei e no momento crucial ela fosse um instrumento que Deus usaria para salvar o seu povo daquela condenação. As coisas andam juntas. Satanás acompanha o que Deus está fazendo. Se Deus está nos abençoando aqui, você não tem a menor dúvida de que Satanás está ao lado caminhando para atrapalhar tudo que fazemos aqui. Você entende? Deus está nos guiando numa carreira aqui. Satanás está andando ao lado para nos atrapalhar no que fazemos aqui. Ele vai usar todos os meios e artifícios para prejudicar a internet, nos atacar dessa e daquela maneira. Isso já é esperado. E Satanás estava atuando e levantou aquele Amã a uma posição de segundo. Ele era a pessoa mais importante depois do rei. Muito vaidoso, soberbo, e não temos assim lógica para ver como Amã subiu, mas é assim que sobem as pessoas que têm sede pelo poder. Na política, o mesmo
se agarrando nos políticos e fazendo isso e aquilo para subirem, galgarem posições de poder. Infelizmente, isso acontece em igrejas. Pessoas que querem estar à frente, aparecerem, terem cargos, ocuparem posição, destaque, serem reconhecidos. Infelizmente, ao invés de se esconderem atrás da cruz, eles querem aparecer e se mostrar. Isso aí não vai faltar nas igrejas, mas é necessário que a gente reconheça para poder valorizar aquilo e aqueles que realmente são do Senhor. Mas o Mordecai foi firme, cabeça boa, orientando a Ester. Quando a Ester estava largada, Satanás aproveitou, largada do rei, digamos, mais de um mês sem ser chamada à presença do rei. E o Amã, Satanás aproveitou e fez o Amã ficar com raiva do Mordecai para matar o Mordecai e perseguir todo o povo do Mordecai, os judeus, e causar uma matança generalizada dos judeus. Isso já tinha dia marcado, seria o 13º dia do último mês, como se fosse dezembro hoje. E aquela matança já estava determinada. O Mordecai começou a orar, a jejuar, a buscar o Senhor e levou também a Ester a se preocupar. Ô Ester, não pense que só pelo fato de você estar no palácio que você vai escapar. Quem sabe se foi para uma ocasião como essas, é claro que foi, que Deus elevou você a rainha, e então você tem que fazer alguma coisa. A Ester poderia dizer, isso é opinião sua, o tio, o primo Mordecai, mas deixa eu seguir meu caminho aqui. Ela podia muito bem ter feito isso, como muita gente faz. Hoje em dia, muitos crentes fazem isso. Quando eles sobem a um cargo elevado, você chega lá e eles desconhecem você. É muito comum. Mas a Ester era bem discipulada, ela atendeu o Mordecai. Mordecai disse, faça isso, vá ao rei. Mas ele não me chama, eu só posso ir, eu só tenho direito pela lei de ir ao rei quando ele me chama. Se eu chegar lá sem ele me chamar, eu posso ser morta. Ele diz, vai, Deus vai com você. E a Ester foi, e foi essencial aquilo, que ela pudesse ir, mas ela obedeceu ao Mordecai e foi com muita prudência trazer a confiança do rei para cima dela. Foi muito interessante isso. A Ester foi lá, se apresentou, o rei sentiu a consciência do erro. E já tem mais de um mês que eu não chamo a rainha Ester. Que será que ela vem falar? Ô Ester, vem, pode vir, fala o que você quer, até metade do reino eu dou. E ela não acreditou naquela palavra, claro que não. Ela disse, rei, então tá bom, o rei vem ao banquete que eu preparei, eu só quero isso, que o rei venha com o Amã participar do banquete que eu preparei. E o rei veio, ela ainda não se sentiu bem naquele banquete, em liberdade para falar, queria amarrar o rei. E o rei, então, no banquete disse, então, agora pode pedir, rainha Ester, o que você quer? Até metade do reino eu dou. Ô rei, amanhã eu preparei mais um banquete para o rei, aí eu vou falar o que o rei está me pedindo. E claro que o rei ficou encucado. Que será que ela quer? Que será que ela tem? O rei passou mais um dia e uma noite pensando na rainha Ester, com toda certeza, curioso de saber o que ela pediria. Então, em 2 dias, ela amarrou o rei mais no seu coração. E o rei ficou assim, mais ainda apaixonado por ela, mais acessível a ela, e isso era plano de Deus, porque a Ester seguia orientações do Mordecai, isso é fundamental. E depois ela revelou que o motivo era de muita preocupação e tristeza por causa do Amã, e Deus fez as coisas acontecerem para o rei odiar o Amã e mandou matar o Amã e livrou, e houve um livramento do povo judeu. Mas eu quero realçar aqui o seguinte: a Ester foi prudente em todos os aspectos. Como candidata a rainha no concurso de beleza, ela foi prudente em tudo que ela fez.
A rainha Esther foi muito prudente, foi paciente quando o rei a deixou sem sexo por mais de um mês. Ela foi prudente, ela foi moderada, não saiu reclamando com o rei, ela não saiu falando mal do rei, ela seguiu as orientações do Mordecai em tudo. E quando teve a oportunidade de ir ao rei, ela não foi precipitadamente falar o que ela queria pedir. Ela amarrou o rei mais ainda no coração dela. Por fim, Deus a usou e ela pediu, e o rei atendeu plenamente, até mais do que isso. O rei nomeou o parente dela, Mordecai, como o substituto do Amã, aquele que estaria no lugar do Amã para ser o segundo no reino. E Deus, então, deu muito mais do que a Esther pediu, porque a Esther foi bem discipulada. Aprenda isto. O discipulado é para fazer de você um cristão melhor, não é para controlar, dominar a sua vida, nem para tirar a sua liberdade. Satanás coloca no coração de muitos crentes para fugirem dessa história de discipulado. Tem gente que prega contra isso, tem gente que fala contra isso, tem gente que se revolta contra isso. Discípulo sou de Jesus, não sou discípulo de homens. Há muita gente que pensa assim, que o discipulado é para tirar a sua liberdade, que o discipulado é para dominar você, para controlar você. E não é. Quando Deus coloca um líder, um pai espiritual, uma mãe espiritual na sua vida, é para ajudar você, orientar você, encaminhar você para o melhor, para crescer mais ainda, ser melhor usada pelo Senhor, ser um homem mais do coração de Deus. O discipulado é para aperfeiçoar a sua vida, não é para prejudicar, nem tolher, nem tirar a sua liberdade. O discipulado é para melhor, mas tem que ser um ser humano que vai discipular você. Ninguém é discipulado por Jesus diretamente. A cabeça se liga a todos os membros do corpo através de membros intermediários. O tronco da árvore, a raiz da árvore, joga a seiva para o tronco, para os galhos principais, para os galhos mais na ponta, mais delgados, e por fim para os raminhos e as folhas. É assim que a árvore funciona. Nenhuma folha é ligada direta à raiz, ao tronco. Não é assim que funciona uma árvore. Tem que ter galhos. Quando uma pessoa diz que não quer ser submissa a ninguém aqui, que só quer ser submissa a Jesus, essa pessoa está expressando uma imensa soberba, está se encaixando naquela categoria lá de Corinto, quando uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, o outro, vocês são todos carnais, eu sou de Cristo, não sou de homem nenhum, não me submeto a ninguém, não tenho liderança de ninguém aqui, eu só reconheço Jesus, eu sou de Cristo. Esse era o mais carnal de todos. O apóstolo Paulo o coloca no mesmo bolo dos outros. Pois é, hoje em dia também esse grupo existe. Pessoas que combatem o discipulado, não precisa disso não, vamos ser discípulos só de Jesus. Sempre há disso, mas a Esther mostrou que o discipulado dela foi eficaz. Ela obedecia ao Mordecai, isso foi para o bem dela, e no momento crucial, aquele momento era tudo ou nada, ou ela era bem-sucedida, ou o povo dela todo, o povo judeu, seria morto, porque já havia um decreto assinado pelo rei que não voltava atrás de matar todos os judeus. Então, aquele momento era fundamental. Ou ela vencia e conseguia a aprovação do rei, ou o povo dela todo perderia. Foi fundamental que ela tivesse sido bem discipulada, bem orientada e obedecesse ao Mordecai em tudo. Minha irmã, você está sendo liderada, você tem uma líder, alguém que discipule você, que ajude, oriente você. Meu irmão, você tem alguém que ajude, que oriente você na vida espiritual? Pense nisto.